Fala galera, eu sou Emílio Garcia E a Selena Garcia. e hoje a gente vai ter aquela conversa e já que você me indicou 4 coisas da última vez, acho que eu posso te indicar também, né? Gente, olha a minha carinha. Olha a minha carinha. Foi primeiro dia de aula, primeiro dia no ano que todo mundo acorda cedo. Tá todo mundo assim, ó. A primeira coisa que eu vou te indicar é um livro e que eu acho que vai ser bastante legal pra você ler, que é Musashi. Você já ouviu falar em Musashi? Musashi é um livro bastante legal porque você que gosta de coisas japonesas, Musashi é um livro sobre samurais. Mais precisamente sobre um samurai chamado Musashi. E ele é um livro escrito por um autor japonês. Então o que é... É um livro japonês sobre um samurai japonês, escrito por um autor japonês. Eu acho que a gente já entendeu que é japonês. Então, mas na verdade não, porque tem um filme chamado O Último Samurai, que o Último Samurai é um americano. É, mas a gente... Isso é para outro vídeo, né? Pessoas que deveriam ser pessoas de outras raças. Então, acabaram sendo americanas. na verdade isso é uma questão muito mais de americanos malucos que tem que se colocar em todas as histórias, né? Foi super criticado a tigrinha do Peter Pan que saiu em 2015. Uhum. Meu Deus, ela é branca. Então. E aí uma coisa bastante legal de Musashi é que ele realmente ele é quase um documento histórico que diz como que os samurais realmente agiam. Então ele tem toda a história do caminho da espada, de que a espada é muito importante. E aí o que é mais legal da história de samurai é que a espada ela é o objeto de adoração do samurai, mas o samurai só é um excelente samurai o dia que ele não precisa mais da espada. Então é muito maluco essa história, porque ele masteriza tanto a espada, ele vira um samurai tão bom, que ele chega naquele ponto em que a força não tá mais na espada, a força tá nele. Então, mas é que assim, imagina que aquele objeto inanimado é o trabalho do cara. É igual estudar. E aí ele estudava tanto a espada, a ideia do samurai é controlar tão bem aquele objeto que ele se dedica a estudar aquilo. Os melhores samurais eram os que dominavam melhor a espada. E uma coisa maluca do Musashi é isso, ele acha que ele é o melhor samurai. E para isso ele vai nas escolas de samurai, então ele vai visitando as escolas para desafiar quem tá lá, para desafiar quem tá nas escolas. E no final das contas ele meio que acaba matando o cara que ele tá desafiando. É um duelo de vida ou morte. Parabéns, essa aqui você consegue respeitar todo mundo. E aí é muito legal que no final eles têm as espadas são super importantes e ele tem um antagonista nessa história, sempre tem, né? Tem o protagonista e o antagonista. E esse antagonista não é uma má pessoa, isso que é legal de Musashi também. Porque tá ficando bem popular essas obras agora que o antagonista é meio que o cinza. Então, mas na verdade... que você não sabe quem é o bonzinho e quem é o malzinho, eles só são opostos. É que Musashi não é de agora, mas sim, é bem parecido com isso. Eles só são opostos, eles só são concorrentes nessa história de samurai. E aí o Musashi o livro acaba com eles se enfrentando. Eu não vou contar o final porque senão... A gente devia ter colocado esse spoiler no começo. Não, mas é meio óbvio assim, se você tem 2 personagens, é só você pegar qualquer obra da cultura pop. Se você tem 2 personagens centrais num filme, ou num livro, ou numa série, eles vão se enfrentar. É tipo o chefão final de um jogo. Menos Crepúsculo. Mas Crepúsculo é uma obra relevante na cultura pop? Pra muita gente, todo mundo sabe que é Crepúsculo. Você ama, você odeia e você sabe o que é. Mas no final eles meio que... ama odiar. Mas no final eles meio que se enfrentam. Eles se enfrentam assim, ó. Não vamos contar a história. É spoiler até pra isso. Que horrível. Segunda indicação. Primeiro eu te indiquei um livro, agora eu vou te indicar um filme. E o filme que eu vou te indicar é um dos filmes que eu mais gosto, que eu acho que você já assistiu, que é Parque dos Dinossauros. Parque dos Dinossauros, ele é um filme, mas eu conheci Parque dos Dinossauros como um livro. Eu ganhei o livro do meu pai quando eu tinha uns 12 anos. Não 12. Bebezinho de 2 anos lá, lendo o livro de dinossauro. É muito... Não, mas não é um livro de... Até tem livro de dinossauro pra criança de 2 anos, mas não era esse o caso. Não. E aí eu adoro o Parque dos Dinossauros, pra começar porque tem dinossauros. Só pra começar. E dinossauros são da hora. Lagartixa gigante. Não é porque o dinossauro tem pena. Verdade. E a segunda coisa que eu adoro de o Parque dos Dinossauros é que é o primeiro livro que eu lembro de ter lido porque eu quis ler.
e que eu adorei. E sempre ganha um lugarzinho especial no coração, né? Isso. O meu foi o Jardim Secreto, e por mais que agora às vezes eu leio, putz, é meio fraquinho, mas eu ainda amo do fundo do meu coração porque é o meu livro. Então, é bem isso, assim, é um livro muito legal, é um filme fenomenal, e ele tá no meu coração justamente por isso, porque é o primeiro livro que eu li porque eu queria. Mas o que é mais legal do filme é, em primeiro lugar, quando o filme foi lançado, ele era cientificamente correto para o que os caras achavam que era um dinossauro naquela época. Pesquisadores foram contratados para ajudar a fazer o filme. Mas agora se fosse fazer um spin-off ia ter coisa diferente. Então, já teve spin-off, já deveria ser diferente, mas acho que agora que tem aquela imagem feita, ele já não tem mais coragem, por exemplo, de colocar um Tiranossauro Rex cheio de pena colorida. Talvez ele seria menos assustador. Apesar de eu imaginar uma galinha com 2,5 metros de altura, assim, fazendo assim e correndo atrás de você com os dentes desse tamanho, eu acho que seria bizarro de qualquer jeito mesmo. Não, mas daí você lembra que a abertura da mandíbula dele come você inteiro. Daí você, por mais que ele seja uma galinha colorida, por mais que ele seja o pássaro do Up, do Alto da Aventura. Ele ainda é o Gary. É o Larry. Ah, não lembro. Mas é o pássaro do Up com o bracinho. Ele ainda é assustador. E uma outra coisa que eu adoro desse filme é que esse filme, se eu não me engano, ele é de 92. E se você assistir ele até hoje, então 92, a gente tá em 2017, são 25 anos que esse filme foi lançado. E geralmente filmes desse jeito, que tem muitos efeitos especiais, eles envelhecem mal. Isso fica... Ele chama muita atenção. E Parque dos Dinossauros não é um filme que isso aconteceu. É um filme muito bem feito por um dos diretores, que é um dos maiores diretores da história, que é o Spielberg. Tá vivo? Tá, fazendo filme ativamente. Fez qual recentemente? ET. Não, ET é mais sério do que Parque dos Dinossauros. Tudo bom? Não lembro qual. Ele fez um que chama Cavalo de Guerra. Ele fez um filme de gigante, se eu não me engano agora. O Bom Gigante Amigo? Eu acho que o Bom Gigante Amigo é dele. O Bom Gigante Amigo. Tem que confirmar, mas eu acho que é dele. E ele tem outros filmes bem legais que eu vou te indicar no futuro. Então assista a Parque dos Dinossauros, que acho que vale a pena. Você vai gostar. É um filme que, pelo filme, já é legal. E tem a parte dos dinossauros no fundo. A terceira indicação é um jogo chamado Civilization. Civilization é um jogo que eu jogava quando era criança, mas que tem versões atuais que são lançadas com frequência. Idade da Pedra tinha jogo, pai! Aí você pega uma civilização, então você pode escolher maias, astecas, você pega algumas civilizações da antiguidade. Você pode pegar, eu acho que na versão atual tem índios americanos, que não tinha... Tem outros índios americanos, além dos astecas, que não tinha antes. Tem os do Se eu não me engano, Brasil. tem até Brasil. Acho que no Civilization novo tem populações que viviam no Brasil. E o que é muito legal de Civilization são duas coisas, na minha opinião. Não, tem mais coisas que o jogo é muito tipo legal. Fazendinha, você tem que colher essas coisas. É mais ou menos um jogo tipo Fazendinha. Histórico. Quem lembra da época do Rei Day não era legal, não. Eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Aquele joguinho de Fazendinha dos Infernos que eu era viciada, que eu jogava... Não é bom, aquilo é horrível. E aí uma coisa que é legal de Civilization é que se você jogar no mapa mundi, ele te ajuda a aprender geografia, se você prestar atenção. E ele é baseado em civilizações que já existiram, em descobertas que já foram feitas. Jurassic Park que pesquisaram direitinho. Isso, e aí uma coisa que é legal, por exemplo, é que você começa na Idade da Pedra, e aí você vai desenvolvendo tecnologias. E aí você só consegue descobrir uma coisa avançada se você passar por todos os passos que a humanidade passou para desenvolver aquilo. Então você não vai ter um carro, por exemplo, antes de ter descoberto a roda. Pode parecer simples, mas isso é legal. E uma outra coisa que é bem legal... Mas faz sentido, né? Faz sentido. Não é que nem o joguinho da alquimia que você me fez jogar. Isso, que você misturava coisas aleatórias e era meio que sorte e não fazia muito sentido. Vai descobrindo coisas numa ordem lógica e isso é bem legal porque ele te dá uma visão bastante interessante das coisas e de como o mundo se desenvolveu. É lógico que você pode dominar o mundo com os astecas, isso isso historicamente não existiu, porque os astecas foram destruídos praticamente pelos espanhóis quando eles vieram pra cá, mas tem umas partes que dá pra considerar do jogo que são bastante legais. Sucesso? Última indicação! E essa você vai assistir porque essa eu vou te obrigar. É um seriado. É o que tá saindo agora? Não, que saindo agora? Mas eu quero ver o que tá saindo. Não, é o melhor seriado já feito na história da humanidade. Se for The Walking Dead, eu não vou assistir. Não é The Walking Dead. Sabe que eu não durmo bem à noite. Mas não é The Walking Dead. O que eu vou te indicar é um seriado chamado Band of Brothers.
Band of Brothers é um seriado feito pelo mesmo diretor de Parque dos Dinossauros. Ele é produtor executivo, então... Tá falando inglês até agora, por que foi pra português? Como assim? Você tava falando de Jurassic Park até agora, por que foi pro Parque dos Dinossauros? Sei lá. Ele é o mesmo diretor de Parque dos Dinossauros, ou de Jurassic Park, só que ele não é diretor da série inteira. Ele é diretor de alguns episódios, ele é produtor executivo, que é o Spielberg. Ele é produtor executivo com um ator chamado Tom Hanks, que também é um dos atores mais importantes de Hollywood. E aí eles fazem uma série sobre uma companhia do exército americano. Então é um grupo de soldados do exército americano que começa a ser treinado nos Estados Unidos para participar da Segunda Guerra Mundial. Essa companhia é chamada de Easy Company, que na verdade é a companhia E, e aí eles chamam de Easy Company, e ela é um grupo de soldados paraquedistas. Então qual que é a ideia? Eu vou chorar muito com essa série? Vai, é horrível, mas é muito bom. Que eu assisto? Porque é muito legal. Porque você e aí, não me ama. E aí a ideia é essa. Você lembra do desembarque na Normandia, não lembra? Então, os aliados eles vão desembarcar na Normandia, os russos estão atacando a Alemanha de um lado, e os americanos, ingleses e outros aliados querem atacar os alemães pelo outro para esmagar os alemães e conseguir vencer a guerra. E aí você tem um problema na Normandia, você tem um problema para entrar no continente, que é a praia. Então desembarcar na praia é super difícil. Porque tem muito soldado lá pra te matar. Porque tem muito soldado lá pra te matar, e além de tudo, na Normandia você tem uma parede alta de pedra. Ah, e você falou que os carinha tentavam subir a Isso, e aí você tinha metralhadoras atirando. Então qual que foi a ideia do exército? A primeira ideia é mandar um monte de gente, aí alguém ia conseguir passar, alguém ia sobreviver, ia conseguir passar. E a segunda ideia era jogar os paraquedistas atrás disso para eles destruírem as linhas de defesa. O problema é que a hora que você cai atrás disso, você tá caindo em território inimigo. Então imagina, o paraquedas, o cara te jogou, você é um soldado caindo no meio da Alemanha. E a história é a história dessa companhia que você acompanha, se eu não me engano, por 10 episódios. Vou chorar. Vai. Que nem um bebezinho. É. Que nem um bebezinho. Mas vale a pena assistir. Começar o ano sofrendo. Mas vale a pena assistir porque é a guerra sobre o ponto de vista do soldado. Mas eu vi aquele, qual que é o nome? É o filme que ganhou um Oscar pelos primeiros minutos. Ah, não. Daí o que você tá falando é do Resgate do Soldado Ryan. O Resgate do Soldado Ryan, ele é muito legal esse começo, porque ele é muito realista. Que é o mais realista possível. É o mais realista. Aquilo te dá a aflição de estar... E adivinha quem que é o diretor de... Mesmo cara. O Spielberg. O Spielberg é o diretor Não, e a minha professora de geografia, a melhor professora de geografia de todos os tempos, sem ofensa ao meu novo professor de geografia da escola nova, mas ela fala que teve muita gente que reclamou que parecia muito irrealista, porque o cara perdia o braço e ele ia atrás. Isso. Mas ela fala que no choque é verdade, que teve a mulher que pulou do carro pra pegar a cabeça do marido. O cara nem sente dor. E aí, assim, Band of Brothers é muito legal. Tem uma outra série que eles fazem depois, porque os americanos eles lutaram em duas frentes, você lembra disso? Eles lutaram na Europa e lutaram no Pacífico contra o Japão. E aí tem uma outra série que se chama The Pacific, feita pelos mesmos dois caras que contam a história de outros soldados que lutaram no Pacífico. Só que, apesar de ser a melhor série que eu já assisti, eu tenho uma crítica a isso, que é a gente só tá vendo a guerra sob o ponto de vista de quem ganhou e dos americanos. Os vencedores que contam as histórias. Porque eu tenho certeza que se a Alemanha tivesse ganho, os americanos iam ser cruéis e loucos, psicopatas, que mataram. E a gente não tá defendendo soldados. os alemães, não tá defendendo nada, eles que causaram a guerra, mas a gente tá vendo a guerra sob um ponto de vista só. E aí, juntando uma indicação 4,5, e aí a gente termina o nosso vídeo. Tem um cara que é um diretor super famoso chamado Clint Eastwood, e aí contando essa história do Pacífico, ele vai para uma ilha chamada Iwo Jima, no mar do Japão, que foi uma ilha que teve uma disputa muito grande entre soldados americanos e soldados japoneses. E quando ele foi para lá, ele foi contar a história dos soldados americanos. Então ele pega toda a equipe dele e ele grava um filme chamado A Conquista da Honra, que é um filme do ponto de vista americano. Só que aí ele tem isso que a gente tem, ele percebe que tinha japonês na história também, e que os japoneses não eram os monstros que todo mundo falava, eles estavam lutando a guerra do mesmo jeito que os americanos estão... o livrinho do Meu Inimigo, você já viu? Não. É um livro que um soldado tá contando, ele fala, eu moro num buraco, existe uma guerra, eu não sei há quanto tempo eu tô nessa guerra, eu não sei quantos de mim ainda sobraram, eu só sei que tem o meu inimigo. Isso. Ele mora na minha frente, num buraco muito parecido com o meu. Todo dia de manhã, eu dou o primeiro tiro e me abaixo. E logo em seguida ele dá o dele.
A gente passa o resto do dia vigiando um ao outro. Eu nunca acendo minha fogueira antes dele. Mas às vezes eu tô com tanto frio que eu tenho que acender o meu. E imediatamente ele acende o dele. Daí eles pulam pra fora do buraco e eles trocam de buraco. Uhum. E daí ele acha o livrinho, que é o meu inimigo. Que era um livrinho exatamente igual ao que ele tinha, contando sobre como o inimigo era uma pessoa que ia matar seus filhos, roubar suas mulheres, destruir seu país. E ele fala, mas eu não sou assim. Uhum. E daí ele pega um papelzinho, escreve uma cartinha falando, a gente tem que parar de lutar, e joga. E fala, eu espero que a minha cartinha alcance. Daí mostra fora do buraquinho outra cartinha exatamente igual. Uhum. Então, tipo, nenhum dos soldados é exatamente culpado pelo que tá acontecendo. Isso. Eles estão lá, no meio da treta toda, porque eles estão defendendo o país deles e que eles acreditam. Ninguém é comedor de criancinha, no final das contas. Ou você tem alguns comedores de criancinha que são os que mandam. E aí quem tá ali no campo de batalha, no final das contas, é só um soldado, como essa história que é bem legal que você disse. Aula de filosofia, gente, melhor coisa. E aí o que acontece é que o Clint Eastwood, ele vai filmar vai fazer um filme, ele conhece a história do outro lado que ele não conhecia, com todos os preconceitos de americano que ele tinha, com tudo que ele tinha na cabeça dele, e aí o que ele resolve é filmar o outro filme. Então ele faz 2 filmes, ele faz um filme americano e um filme japonês, que se chama Cartas pra Iwo Jima. É tipo o Ender's Game, que ele escreve o livro do... É tipo o Ender's Game, que ele escreve... Ender's Game, ó, recomendação minha na recomendação, tô dando meu jeitinho, gente, olha só que divertido. O Ender's Game é muito legal porque eles estão numa luta contra uma espécie que eles tiveram a guerra São deles tipo antes. insetos, São né? tipo insetos gigantes. Uhum. Eles estão tentando encontrar uma pessoa que consiga ler o padrão de ataque deles pra conseguir matar eles de vez. E daí eles encontram o Ender. Spoiler alert. Se você tá prevendo em Ender's Game, que é muito, muito bom, para o vídeo aqui, pula pro tempo seguinte que já vai ter passado o spoiler. Ele consegue, ele aprende como lutar contra os bichos, ele mata todo mundo. Uhum. E daí ele descobre que a guerra já tinha acabado há muito tempo. Que ele só tinha matado os caras pra ter certeza que eles não iam levantar de novo, pra ter certeza que nunca mais ia ter um ataque. E ele fica tão culpado que ele escreve um livro falando sobre como ele não devia ter matado aqueles bichos, como tudo que ele tinha aprendido estava errado. E anos depois, ao invés dele ser o salvador, que todo mundo estava esperando que ele fosse, aquele livro mudou todo mundo. E todo mundo fala que ele é o exterminador. Que ele é a pior coisa que aconteceu na história da humanidade porque ele matou uma espécie que não tinha ter sido morta. E o que é mais legal é isso. Ele escreveu, ele percebeu. Nota que aquilo não ele foi nota certo. que aquilo é errado. Enquanto todo mundo tá falando, nossa, você salvou todo mundo, você é um herói. Ele fala, não, eu sou um exterminador, eu matei uma espécie que não tinha nada contra a gente que tava em paz. Então, acho que e o que é legal é isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, que Band of Brothers ele é muito legal, só que ele nunca mostra o ponto de vista do outro lado, ele mostra muito pouco. E então, porque, tipo, guerra não acontece sozinha. Guerra não acontece sozinha, ninguém faz guerra sozinho. E são pessoas que estão do outro lado. Então a gente tem esse adversário? Tem, mas esse adversário ele é uma pessoa com família, com tudo mais. Por isso que a gente gosta de filme de apocalipse zumbi. Você tá matando os bichos, não tem problema você tá matando os bichos. Não é mais uma pessoa, né? Ele é só monstro, ele só tá querendo te comer. Ó, cara, eu não gostei dessa história de você roubar no meu dia de indicações, não. Eu vou fazer isso no seu dia também. Apesar de Ender's Game ser muito legal. Mas você fez. Fiz na... eu fez fiz. Sim. É verdade. Olha, vai jogar pra mim a culpa. É verdade, a culpa é minha também. E aí, o que você achou das minhas indicações? Ah, é nada, eu te indiquei coisas muito legais. Não, você vai... Eu não vou assistir essa série. Mas Parque do Dinossauro você vai assistir. Tá, só porque eu respeito você como pai e você fala que é bom, então é isso. Mas tudo que eu falei é bom. E Musashi você não vai ler? Não sei. É legal. Não sei se eu quero ler Musashi. É legal. Para de ver Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu não assisto Cavaleiros do Zodíaco. Assiste sim. Gente, até. Até. Beijo, até a próxima. Beijo.